Olá, turma! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Vamos então continuar o assunto que estávamos vendo na aula anterior? Quero lembrar para quem já esqueceu que o meu nome é Marilane, tá certo? E hoje estarei com você como sua professora no componente de ciências, isso mesmo. Bom, nós estávamos estudando em nossa aula passada sobre alguns hábitos de higiene, também estudamos acerca de que não existe apenas um tipo de higiene, existem vários, né? Quem é que poderia me citar aí alguns que foram mencionados na aula anterior? Higiene corporal, vamos só dois. Qual é a outra que vocês lembram? A higiene da alimentação, muito bem, parabéns aí para quem acertou e quem também, né, deu o exemplo de outras que nós estudamos na aula passada. Então vamos prosseguir, vamos aprofundar ainda mais os nossos conhecimentos sobre este conteúdo. Vamos lá! O que compreende a higiene pessoal, turma? Vocês já pararam para pensar? Nós fazemos, mas o que compreende, o que estará inserido nessa higiene? Nós vimos aqui, né, um bonequinho, ele está ali cheio de pontos de interrogação. Vamos tirar as dúvidas dele na aula de hoje? E talvez a sua também? Olha só, compreende então medidas de autocuidados para promover a saúde do indivíduo. Dessa forma, a higiene pessoal envolve outros tipos de higiene, como a corporal, estando incluída aqui também a bucal, além da mental. Então, olha só, na aula passada nós conversamos de forma bem resumida sobre a higiene mental, vocês lembram disso? A gente deu ali até como exemplo, né, a ação de relaxar, para evitar entrar no estado de estresse, lembram disso? Muito bem. E aqui também nós estamos falando que envolve a higiene bucal. E eu queria perguntar para vocês, você tem esse cuidado? Você já parou para se atentar o quanto é importante você cuidar da sua higiene bucal, da sua saúde bucal? Será quais os hábitos de higiene que você tem realizado para que isso ocorra? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Então tá certo, vamos lá, conto com a tua participação. Os cuidados com a higiene pessoal são essenciais para a promoção da saúde e devem ser feitos regularmente. Percebam, turma, que no texto que eu trouxe para vocês, eu grifei e deixei em negrito essa palavrinha aí, ó, regularmente. Para lembrar a vocês que esses cuidados, eles não devem ser passageiros. Você não pode realizá-los hoje e cair no esquecimento e relaxar e voltar a realizar novamente daqui 2, 3 dias. Não, eles precisam ser hábitos constantes, regulares no nosso dia a dia, tá certo? Então, vamos a alguns exemplos, né? Alguns exemplos são estes. Praticar atividades físicas, ali nós temos várias, né, exemplificadas. Tem ali um menino jogar bola, pular corda, basquete, musculação, corrida, brincar com bambolê, se alongar e tantos outros que nós conseguimos identificar na primeira imagem. Na segunda, é ter, né, uma noite de sono boa, tranquila, tá certo? E também respeitando a quantidade necessária que o nosso corpo precisa para se recuperar dos esforços diários. Temos aqui também a higienização das mãos, né? É muito importante esse cuidado com as nossas mãos, evita aí muitas de ocasionar ao nosso corpo diversas doenças, não só, né, a Covid-19, também o tomar banho diariamente, constantemente e a escovação dos dentes. Então vamos falar um pouquinho sobre higiene bucal, né? Qual será a primeira medida que nós precisamos nos atentar? Bom, falou higiene bucal, todo mundo já está pensando na escovação dos dentes. Sim, ela é importante, é necessária e é fundamental. E mais, precisa ser realizada regularmente. Mas existe uma outra ação que nós podemos e precisamos fazer. Você sabe qual é? Olha só, para garantir uma boa higiene bucal, é essencial que se faça consultas regulares ao dentista. A higiene bucal é essencial não só para a manutenção da saúde bucal, mas de todo o organismo, pois muitas doenças bucais podem levar a outras doenças ou agravá-las. Por exemplo, doenças cardíacas. Dentre as doenças bucais mais comuns, podemos destacar placa bacteriana, cárie dentária, gengivite e periodontite.
Percebam aqui, algumas palavras que foram lidas aqui para vocês talvez sejam novas, vocês nunca ouviram falar, né? Eu acho que, acredito eu, que a mais comum a vocês seja cárie dentária. Mas não se preocupem, porque eu trouxe para vocês o exemplo dessas doenças, né, que foram mencionadas aqui, tá bom? Então vamos aí identificar, olha só. Nós temos aqui, então, vai ser primeiro mostrado, nesse momento, a placa bacteriana, depois o tártaro. Será que vocês saberiam sozinhos identificar se eu não tivesse dito, hein? Vamos lá, então, observar. Eu tenho aqui uma representação ilustrativa, né, do que seria essa doença de placa bacteriana, certo? E do tártaro. Olhando, né, essa representação, você pode dizer assim, professora, é igual, tem a mesma causa e efeito. Será? Não, tá, turminha? Olha só, a placa bacteriana, ela vai ter a presença dessa massa mole e de fácil remoção. Já o tártaro, ele é uma massa dura que se estabelece acima dos nossos dentes, de difícil remoção. E também teremos a gengivite, que foi mencionado, né, e a periodontite. E aqui estão as representações. Olhem só, a gengivite é esse inchaço, né, na gengiva, um avermelhamento também. E a periodontite, ela é além do inchaço, também tem uma diferença, né, na estrutura que o dente se apresenta. E turma, olha só, para manter uma boa higiene bucal, o que será que é importante? Nós vimos lá no princípio sobre higiene bucal que é importante nós estarmos indo, né, regularmente ao dentista. Mas o que mais? Quais seriam as outras práticas necessárias para esse tipo de higiene? Vamos ver juntos? E eu quero pedir para que vocês tenham um olhar crítico para vocês mesmos e reflexivo também. Percebam se o que vai ser falado aqui na nossa aula de hoje, vocês aí de casa têm feito. E se não tem, reflitam sobre isso e melhorem as suas práticas, combinado? Vamos lá então. Escovar os dentes todos os dias após cada refeição e antes de dormir. Escovar os dentes com escovas de cerdas macias, creme dental com flúor e complementando com o uso de fio dental entre todos os dentes. É importante passar o fio dental 2 vezes em cada dente. Turma, olha só, é uma prática muito importante que muitas vezes não é feita e é necessária, porque a escova por si só, ela não consegue retirar, muitas vezes, todas as sujeiras que tem entre os nossos dentes. Existem aqueles dentes que são mais apertadinhos, né, coladinhos um no outro, e aquela sujeirinha, se ela não for retirada com o uso do fio dental, o palito, por sua vez, não tem a mesma eficácia, mas se tiver palito em casa, utilize, tá certo? Se não ficar sendo retirada, pode gerar algumas daquelas doenças que nós vimos anteriormente, daquelas 4 que eu sugeri aqui. Então, é necessário nós termos esse cuidado, tá certo? De não só escovar, mas também realizar uma limpeza mais profunda com o uso do fio dental. Manter uma alimentação saudável, evitando principalmente alimentos ricos em açúcar, ir ao dentista regularmente. E como está a sua higiene bucal? Você tem ido ao dentista regularmente? Pensando e vendo esses pontos importantes que nós acabamos de pontuar aqui na nossa aula, qual desses você pode estar melhorando? Qual desses você até faz, mas não tem feito com regularidade, com constância? Onde você pode melhorar? É isso que eu quero deixar para vocês na nossa aula de hoje. Além de entender sobre o conteúdo, entender também a importância de você realizar de maneira correta. Tudo bem? Vamos prosseguir então. Higiene corporal. Lavar as mãos antes das refeições, cortar as unhas para evitar contaminação com bactérias, lavar sempre a cabeça. Hábitos simples como esses estão entre as principais atitudes preventivas para o bem-estar. A higiene corporal é o conjunto de cuidados que todos devem ter com o corpo diariamente. Percebam, turma, que são cuidados simples, como eu falava anteriormente em outras aulas também. São simples, mas nem por ser simples se tornam indispensáveis. São simples, mas são muito necessários. Se faz necessário realizar diariamente cada um desses cuidados, certo? E a higiene mental? A higiene mental é um conceito que se refere aos cuidados para manter o equilíbrio da mente.
Entre eles estão manter uma boa alimentação saudável. A higiene mental fortalece a autoestima, tão necessária para que possamos desempenhar com qualidade atividades que temos em nosso trabalho e também para que haja harmonia, calma e cooperação no convívio com outras pessoas. Temos ainda a higiene coletiva. E eu quero aqui chamar a tua atenção. Antes de eu mostrar para vocês e falar sobre o que é, você saberia me dizer o que seria, o que compreenderia a higiene coletiva? Nós já vimos sobre a higiene pessoal e que são cuidados relacionados a si próprio, não foi isso? De forma bem geral que nós falamos. E quando pensamos em higiene coletiva, o que essa palavra ela te faz pensar? Coletiva. Conseguem perceber? Nós temos o entendimento que vai ser algo não só para si, mas para outras pessoas, de um modo geral. Vamos ver juntos, então, de forma bem resumida, o que seria, o que compreende a higiene coletiva? Também conhecida por higiene pública, tem medidas tomadas em relação à saúde pública, buscando o bem comum. Diante disso, as medidas tomadas beneficiam toda a comunidade. E aqui eu trouxe alguns exemplos de higiene coletiva e vocês vão ver, turminha, nesses exemplos mostrados, que são coisas que vocês observam na residência de vocês, né, no bairro de vocês muitas vezes, e que é tão importante e que de fato, como nós aprendemos há pouco, beneficia toda a comunidade. Vamos ver então alguns exemplos de higiene coletiva. Temos aqui, olha só, o que vocês conseguem observar aqui? Tratamento de água, né, estação de água, o tratamento de esgotos e também as campanhas de vacinação. Todos esses três exemplos que eu trouxe para vocês se caracterizam em higiene coletiva. Gostaram da nossa aula? Eu espero que sim. E além de ter gostado, espero de coração que vocês tenham sido reflexivos, como eu pedi no início dela, tá certo? E quando se fala sobre higiene corporal, higiene mental e tantas outras aqui, que você perceba a importância e realize, né? Volte a ter mais cuidado com a sua saúde, porque isso é fundamental. Vou me despedindo de vocês da nossa aulinha de hoje, pois ela está chegando ao fim, mas eu quero te lembrar que você pode e deve continuar estudando, e para isso é só você acessar a nossa plataforma Eduque. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, te espero lá.